Ainda estou sem PC. Todo fim de ano eu me lembro de um evento que tinha antigamente, chamado Feira da Providência. E aí eu fui procurar saber o que aconteceu com a Feira da Providência. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar. E eu vou tentar fazer uma mini investigação aqui com vocês. Porque eu vi isso hoje e acabei... Não. Eu, hein? Share screen. Só para vocês terem uma ideia, a Feira da Providência era um evento que rolava todo ano no Rio Centro. E, assim, há 60 anos, né? E era feito através do antigo Banco da Providência, que agora está mudando, né? E por isso, em 2022 e 2023 não teve, tá? Ainda estava aqui, o último foi em 2021, ainda estava no auge da Covid, mas ainda assim eles conseguiram fazer. E era sempre, se eu não me engano, era em setembro. Deixa eu ver aqui, datas da feira. Não, sempre era em dezembro. Setembro é no interior. Tem também, ainda tem, inclusive, no interior de São Paulo, se não me engano. Era sempre nessa época. Por isso que eu me lembrei. Foi exatamente por isso que eu me lembrei. Porque minha mãe sempre trabalhava, porque assim, como é que funcionava a Feira da Providência? A Feira da Providência era um evento que reunia, usava 2 pavilhões do Rio Centro. Um pavilhão reunia vários países do mundo, levavam pessoas, né, representantes, montavam as barracas para levar gastronomia, cultura, artesanato, música, né, enfim, tudo que eles achavam relevante outros países conhecerem sobre o seu país. E o outro pavilhão era o pavilhão onde a gente tinha representantes dos estados, e era nesse que minha mãe ficava. Minha mãe trabalhava na prefeitura, e assim, todo ano ela... Nossa, era uma lembrança tão quentinha, assim, sabe? Que ela trabalhava, ela ficava no stand, né? E aí eu ia com ela, e eu explorava aquele pavilhão todo, e assim, era muito... Nossa, uma diversidade que, sabe, eu sei que o pessoal fala assim, viajar é uma coisa que realmente enriquece a gente. E eu viajava naqueles estandes, nos pavilhões do Rio Centro. Eu ia na época que o Rio Centro era precária, né? O acesso era bem precário, não tinha metrô, não tinha BRT, mal tinha ônibus, a rua chovia ali, ficava tudo uma lama só, sabe? E os próprios pavilhões eram mais simples, né? Eita, filha! A gata caiu da cama, tadinha. Ô, bebê! Tadinha, ela fica toda ressabiada. E assim, é muito bom lembrar. Uma vez que eu lembro, assim, dá um calorzinho, né? E aí, a partir de 2022, não teve mais. Por que não teve mais? O Banco da Providência, que tinha ligação com a Igreja Católica, o Dom Helder Câmara que né, participava, estava envolvido com tudo isso. O Banco da Providência, ele sofreu algumas modificações, ele virou o Instituto da Providência. E aí esse Instituto da Providência ainda... Deixa eu ver aqui. Eles ainda estão se adaptando, então eu não sei como é que funciona mais, se vai ter ainda. E aí eu estou tentando até ver aqui, tentando achar.
Instituto da Providência. Que é uma instituição, né, que faz... Tem várias vertentes, né, mas é justamente a luta deles é contra a desigualdade social. E, assim, uma boa parte disso passa pela questão do acesso à cultura. Muitas pessoas que iam na Feira da Providência nunca teriam condição de viajar para aqueles lugares. Então, assim, na Feira da Providência você tinha experiências muito próximas. Então, assim, você via as línguas, diferentes línguas, você via pessoas com trajes típicos, danças, né, típicas, e você tinha uma troca cultural muito grande. E é assim, é incalculável assim, o valor que tinha esse intercâmbio cultural, né? E é uma pena que aparentemente a gente não tenha mais, e eu estou tentando descobrir aqui o porquê, né? Temos uma comunicação de adiamento em 2020, né? Que foi quando teve a Covid, não teve. E em 2021 aconteceu entre 9 e 12 de dezembro. E aí, em 2022, já não teve. Tá? E o que a gente tem é isso. Temos agora, né, o Banco da Providência virou o Instituto da Providência, e não temos aqui nenhuma informação sobre a feira. Né? E eu não acho em lugar nenhum da internet, só acho realmente deixa eu ver aqui. Projetos. Potencializa, desenvolvimento socioemocional. É um instituto que tem muita coisa, assim, tem vários braços, e a gente às vezes talvez nem saiba, né, o quanto de envolvimento que tem esse instituto, né, o banco, o instituto, no combate a essas desigualdades sociais. E assim, é uma gota, né? Uma gota, assim como várias outras gotinhas que a gente tem de ONGs e institutos sociais, instituições sociais e tudo, e que estão sempre apoiadores, né? Não vem dizendo aqui, né? Você pode apoiar, mas não vem realmente falando aqui o que aconteceu, por que não tem mais a feira, né? Infelizmente. E aí, quando a gente pensa que... lá. Finalmente, a última coisa que tem aqui, a coisa mais recente que eu vi foi essa. Em 2023, a Feira da Providência não será realizada. A Feira da Providência é um evento realizado pelo Banco da Providência, organização social sem fins lucrativos, com o objetivo de gerar receita para financiar seus projetos de capacitação profissional para a geração de renda de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica no Rio de Janeiro. As últimas edições da feira não geraram receita suficiente para financiar os projetos sociais da organização, e a equação custo-benefício não estava mais sendo positiva. Desde 2022, o Banco da Providência está passando por uma reestruturação organizacional e pensando em novos e inovadores modelos de eventos que gerem mais visibilidade e que sejam financeiramente rentáveis. Assim que tivermos novidades, compartilharemos com o público aqui no site e nas nossas redes sociais. Agradecemos por todo o carinho do público, pela Feira da Providência e pela compreensão neste momento. Assim, agora eu descobri, né? Era só isso, era só ler aqui, comunicar. O que acontece, né? Pelo que eu entendi aqui. O que acontece é mais ou menos o que acontece...
que você está fazendo, garota? É mais ou menos o que acontece quando a gente tem algum evento cultural e ele não é divulgado da forma certa. Inclusive, quem fazia as artes era o Ziraldo, né? O Ziraldo que fez, né, fazia todos os cartazinhos e tal. O Ziraldo se foi. Mas isso não impediria desses trabalhos continuar, até porque o estúdio do Ziraldo continuava, né? Continuaria. Então, assim, eles não iam deixar de produzir. Eu acredito que eles não iriam recusar, né? Só que não era divulgado, né? Eu conheço 3 pessoas no meu círculo social que sabiam o que era a Feira da Providência, né? Então, assim, não era um evento muito divulgado, nunca foi. Tinha propaganda na Globo? Tinha propaganda na Globo, mas, assim, é muito voltado para o pessoal do Rio, até porque o evento era aqui no Rio e era voltado para a arrecadação de fundos aqui, para o Banco da Providência daqui, e assim. Depois da pandemia, todas essas coisas assim, né? Todos esses. Eu lembro também um evento que tinha café, cachaça e chorinho, que tem, né, no Vale do Café, que também é parcamente divulgado. Poucas pessoas sabem, né? Geralmente acontece na época do feriado de Tiradentes, em abril. Mas que, tipo, se você não for nas cidades e procurar os cartazes, você não acha. Você acha alguma outra coisa em rede social, mas muito pouco, muito pouco, muito pouco. E aí é isso que estava acontecendo, né? Pouca divulgação, aí teve problema da Covid. Eu imagino que por esses 2 principais motivos, acabou que não estava tendo um público muito grande e aí não estava compensando. Na época, no auge, nos 80, 90, o público era muito grande. Era muito, muito, muito grande. Era coisa de quase uma mini bienal. Não era muvucado, mas era assim, você via que tinha um fluxo bom de pessoas. Né? Eu ficava vendo ali, né? Às vezes eu parava, né, no stand lá da prefeitura, eu ficava lá com a minha mãe, e aí eu via a quantidade de gente passando. E eu tenho certeza que depois da pandemia eu mesma não fui, né, nas últimas 2 edições e enfim, provavelmente a maioria meio que desanimou, né? Então eu espero que eles voltem, porque além de ser uma coisa que, se for bem divulgada, eu tenho certeza que vai atrair o público certo, é benefício para eles, por conta desse público, que eles vão conseguir arrecadar. E, cara, é benefício para quem vai, é benefício para quem está lá também trabalhando, porque a pessoa que está lá, ela pode parar e, como eu fazia mesmo, né? Dar uma volta e ver como é que é, sabe? Ter essa troca. Então, eu acharia eu iria comemorar muito se eles conseguissem voltar, né? Não sei se é possível, ainda mais nas atuais circunstâncias, onde eles estão tentando lutar para criminalizar esse tipo de organização, né? Porque, assim, é um instituto, beleza, assim como tem outros institutos aqui no Brasil, mas se acontecer com essa PEC aí, né, criminalizar ocupação. Então, assim, se você criminalizar a ocupação, você está, por extensão, criminalizando todos os movimentos sociais. E se você criminalizar movimentos sociais, você, por extensão, você abre uma brecha para você criminalizar organizações sociais, organizações não governamentais. E aí, para institutos, é um pulo. Aí você imagina você privatizar uma beneficência portuguesa, por exemplo, privatizar uma Santa Casa de Misericórdia, privatizar o Instituto da Providência, privatizar, para dizer o mínimo, nisso
se não decidirem fechar mesmo, ó, não vai ter assistencialismo não, porque eles ainda aturam assistencialismo porque, bem ou mal, eles ficam bem na fita quando eles dizem que doam, né? Igual na Globo lá com Criança Esperança, né? Que é maior esquema, né? Mas, enfim, tem isso. Eles ficam, né? Os ricaços ficam bem na fita quando eles dizem assim, não, porque nós temos esse instituto aqui, Instituto Ayrton Senna, Instituto Xuxa, e aí a gente ajuda os pobrinhos, né? Os pobrinhos que não conseguem sair da pobreza, por que será, né? Será que quem está ajudando não é justamente quem está atrapalhando? Mas, enfim. E aí eu acho que isso não, mas assim, eu fico imaginando essa escalada, né? Tipo, vai ter uma hora em que, voltando no assunto lá, né, do outro corte, o FEBEAPA, né? Vai chegar uma hora em que a gente vai estar num extremo tão grande em que eles vão parar e pensar assim, para que a gente está fazendo assistencialismo com esse povo? Deixa eles se ferrarem, sabe? Não tem essa... ficar bem na fita? Tô nem aí pra ficar bem na fita, não. Não tem problema, não, sabe? Sabe por quê? Em última análise, eles ficam pensando assim, não, a gente precisa fazer essas coisas porque eles precisam votar nas pessoas que a gente indicou. Ou seja, as pessoas que estão falando que vão agir em benefício deles, mas eles vão agir em benefício deles para fazer esse assistencialismo, para ficar, né, botando band-aid em buraco de bala. Não vão resolver o problema, vão só remediar. Vão dar uma ajuda aqui, um auxílio ali, uma bolsa não sei o que lá, para acalmar o ânimo, tá? Mas a gente tem notado nas últimas eleições uma tendência do brasileiro a nem ir votar. Depois que se descobriu que a multa é R$3,50, ou que você pode ir, se você mora próximo a um outro município, você pode ir para outro município justificar de graça, tem gente que está fazendo questão de nem ir votar. Nem isso o pessoal está fazendo. Por mais que seja obrigatório, você pode justificar. E aí a tendência é diminuir a quantidade de pessoas que votam. Então, assim, a tendência é só votar as pessoas que já querem votar nesse povo mesmo. Porque as pessoas que não querem votar nesse povo, elas não sabem em quem votar, elas não acham que... Elas acham que nenhum outro candidato que não seja esse indicado pelos poderosos aí vai resolver o problema deles. Então, assim, para que eu vou ficar votando numa pessoa que não vai me ajudar, que vai sumir, daqui a 4 anos ele vai voltar, me dando bolsa, me dando cesta básica e prometendo escola para o meu filho, vaga na escola para o meu filho, sabe? Para quê? Eles vão vir do mesmo jeito. Eles estão sempre vindo. Deixa eles virem, mas aí eu não vou votar não, sabe? E a tendência vai ser essa. Então eu não consigo pensar, não consigo não imaginar essa alternativa. Um belo dia acabar o assistencialismo, até o assistencialismo acabar. Pra quê? O povo já está tão assim cansado, tão frustrado, que não vai fazer diferença ter ou não ter. Ficar bem na fita ou não. Porque fulano não tá nem aí se o fulano tem instituto, se ele beneficia pobre. Não tá vindo pro meu filho, não tá vindo pro meu bolso, não tá vindo pra minha rua. Pra mim, faz diferença. Então, assim, isso eu tô indo numa ladeira abaixo, tô indo bem, de forma bem pessimista, mas eu preciso pensar nisso para tentar enxergar assim, o pior que ainda pode acontecer, para eu tentar conseguir visualizar um contraponto a isso. Então a gente precisa pensar nisso. O que pode ser feito? Mas você está falando isso tudo por causa da Feira da Providência. A Feira da Providência, para mim, é um símbolo. A Feira da Providência é o símbolo de um grupo da Igreja Católica. Eu estou falando especificamente da Igreja Católica porque o Banco da Providência se origina, né, da Arquidiocese do Rio, e um grupo... Ai, não, dor de cabeça aqui, eu falhei aqui.
uma ala, vou mostrar aqui, né? Quem somos? Eu não estou mostrando isso, mas tudo bem, peraí. O Dom Helder Câmara, né? Que foi quem criou, né? Ele é o cara da igreja, né? Da alta cúpula da igreja. E é um representante de uma ala da igreja, né, dessa igreja católica, principalmente, porque a gente tem os conservadores também, né, que acham que essas coisas, né, não deveriam ajudar, isso é tudo um bando de desocupado, né? Mas tem essa ala mais progressista que enxerga realmente um problema na atual conjuntura. E como eles não são mais ligados à política, né, a gente tem um outro tipo de conexão entre religião e política agora, uma dinâmica diferente da que tinha na época, na história antiga, né? E na Idade Média, né? Até a Idade Moderna. E eles não têm tanto poder, né? Então eles precisam usar esses recursos que eles mesmos já têm para dar início, até mesmo tendo esses recursos, eles não podem manter o tempo todo. Eles só dão início a eles têm essas iniciativas e essas iniciativas elas passam a se autogerir, né? E isso acontece na área da saúde, com as santas casas, né? Acontece com esses institutos, inclusive institutos grandes, né? Não só no Rio, né? Com o Instituto da Previdência, mas com outros, no Brasil afora, para tentar e pegar uma outra frente de combate a essas desigualdades que, na verdade, deveria estar sendo feito pelo sistema mesmo, mas o sistema não quer. O sistema está muito feliz, né? Muito, né? Tá tudo muito bom para eles, está tudo muito bem, obrigado. Então, eles não querem que as coisas mudem. É preciso que tenha essa desigualdade social para que as pessoas continuem achando. Só que é aquilo que eu falei, vai ter uma hora em que você vai chegar a um ponto em que não, sabe? Não vai rolar. Eles não vão ter mais esse grupo de pessoas que sustentam eles. Até uma hora que a gente vai estar tão miserável, que a gente não vai ter como sustentar. Simplesmente a gente vai ter perdido tanto, vai ter perdido tudo, que a gente vai olhar para um para o outro assim e vai dizer assim, a gente não tem mais o que perder. Então, bora fazer alguma coisa. É aí que o caos se instaura, né? É aí que aquelas coisas estranhas acontecem. Para quem estuda história, é nesse momento que a coisa pode ir para o caminho estranho ou para um caminho de redenção, né? Ou para um caminho de caos e perdição total. Então, assim, por isso que eu estou falando, assim, eu estou tentando sair desse extremo e ir para o outro, né? Tentando analisar o que seria feito, o que poderia ser feito para parar com isso aí. Deixa eu voltar para minha cara feia aqui. Espero que a Feira da Providência volte. É isso.